o Frias, ele não era titular absoluto, né? Ele vinha sendo reserva lá. É um jogador de 27 anos, é um jogador de uma boa estatura, né? Mas é que estava na lista do Sampaoli, ou seja, foi um jogador indicado pelo Jorge Sampaoli. O Santos chegou a pensar em outros nomes, mas não avançou em outros cenários e aí acabou voltando à negociação com o Leão do México. É um valor alto para um jogador de 27 anos, 4 milhões de dólares, mas é aquilo que o Santos hoje tinha que pagar para conseguir contratar um atleta. Não adianta, o Santos tentou várias situações ali de empréstimo. Então, quando você chega numa situação de mercado como o Santos chegou, que é a famosa xepa que a gente costuma brincar, né? É o final da feira. Então, os produtos que não são tão bonitos, os produtos que não têm a melhor qualidade, custam mais do que o normal, porque não existiu planejamento. Então, o Santos tá pagando um valor até acima daquilo que vale o Adonis Frias, tá pagando 4 milhões de dólares. Agora, é muito difícil a gente falar se o jogador vai dar certo ou não, né? Eu conheço muito pouco o atleta, eu não quero me prender a vídeos do YouTube. Eu confio no scout do Sampaoli, entendeu? Eu confio no scout do Sampaoli. Eu não confio muito no scout do Santos. Como foi o Sampaoli que indicou, aí vocês vão falar, Marcão, mas ele indicou o Felipe Aguilar, né? Ele indicou o Felipe Aguilar, que jogou no Santos e não foi bem. Ele indicou o Cueva, ele indicou o Uribe lá em 2019. É verdade, mas ele também acertou outros nomes, né? Então eu prefiro acreditar mais no scout do Sampaoli do que nos vídeos que estão rolando no YouTube ou no scout do Santos, tá certo? Então vamos torcer, vamos esperar o cara chegar. Quando eu não conheço o atleta, eu não gosto de enganar o torcedor, né? Ele teve algumas lesões, é verdade, tá dizendo aqui o Matheus Procópio, né? Ele teve algumas lesões, mas eu prefiro esperar o jogador atuar. A mesma métrica que eu utilizei, por exemplo, para o Gustavo Cabadiero, que eu ainda não tenho como avaliar o Gustavo Cabadiero pelos poucos minutos que ele jogou, né? Eu até brinco que ele é o Messi paraguaio e tal. A gente dizia que inicialmente ali ele parecia que não tinha tanta qualidade técnica. Ele fez aquele jogo contra o Cruzeiro, mas ainda não dá para avaliar o Gustavo Cabadiero, né? São poucos minutos, para mim é uma interrogação ainda, o paraguaio. E o Adonis Frias eu coloco nesse mesmo cenário. Eu prefiro esperar ele jogar para que a gente realmente consiga falar sobre ele. Alguns pontos importantes, eu acho que é um jogador ali que já teve bons momentos, não estava sendo titular nesse momento, isso preocupa um pouco. Nosso amigo Varandeiro citou aí as lesões, ele teve já 4 lesões na carreira, então é um ponto de preocupação, né? Teve uma outra questão também, né? Acho que ele teve uma paralisação facial, alguma coisa assim que eu tava observando. Então, enfim, tem algumas questões que nos preocupam, mas eu acho que a gente precisa esperar o atleta jogar. Já está aí acertado com o Santos Futebol Clube e agora é esperar ele chegar no Brasil, realizar exames médicos, entrar em campo. Espero que, diferente do Arão, né, ele chegue e jogue, né? Claro que não vai jogar domingo agora, mas eu espero que ele já esteja à disposição para a partida contra o Galo no próximo domingo, não nesse domingo agora, no outro domingo em Minas Gerais. Espero que o jogador já esteja à disposição de Juan Pablo Vojvoda, né? Então tá aí, portanto, Adonis Frias chegando ao Santos Futebol Clube e o Santos que ainda tenta a contratação do Di Cesare, jogador argentino, tá aí na tela para você, mas tudo indica que o Racing não vai liberar o atleta, mas é um jogador que o Santos tenta ainda hoje contratar. 23 anos, 1,86 m, né? Zagueiro, jogou por 2 clubes, tem 2 títulos, tem 4 lesões, a perna boa é a direita, né? 119 jogos na carreira, 2 gols marcados, 4 assistências, 33 amarelos. Tá aí, portanto, os dados do Marco Di Cesare, jogador que pertence ao Racing, e o Santos fez uma proposta de 5 milhões de dólares, mas pelo que temos aí de informação, tá bem difícil conseguir a liberação junto ao Racing da Argentina. Outro jogador que tá no radar do Santos é o Zaid Romero, jogador também argentino, né? Ele que pertence ao Bruges da Bélgica,
o Bruges, que é quarto colocado no futebol belga, né? Tem 25 anos, 1,92 m, tá aí os números do Zaid Abner Romero, jogador argentino. Então o Santos está tentando realizar a contratação de mais um zagueiro, né? O Santos está tentando contratar mais um zagueiro fora o Adonis Frias, né? O Gil foi liberado, aleluia, aleluia! O Gil parece que agora vai se aposentar. Parece que acabou a novela Gil, espero que tenha acabado mesmo, né? Porque toda a crise que acontece no Santos, o Gil pensa em se aposentar. Gil, muito obrigado de verdade, mas não dá mais, né? Não dá mais, né? Ficou cansativo a relação Santos e Gil. O Gil tá mais pra lá do que pra cá. É um bom jogador, até fez um bom papel no Santos, fez um ótimo 2024, mas a gente agradece os serviços prestados do Gil no Santos Futebol Clube. Acho que foi um erro a renovação do Gil ano passado. O Gil já não queria mais, a verdade é essa. Eu tenho brincado aqui que o Gil parece funcionário que está esperando a aposentadoria, né? O cara já foi muito bom, continua sendo bom, mas não tá mais afim. E quando você não tá afim, não vale a pena. Qualquer coisa que você faça que não esteja afim, não vale a pena. E o Gil não estava mais afim. Então a gente deseja uma boa aposentadoria para o Gil, que ele curta os seus filhos, que ele curta a sua esposa, que ele curta a vida, porque ele já disse aí que não aguentava mais a rotina do futebol. Então, que descanse o Gil, né? E que o Santos Futebol Clube siga a sua vida. Siga a sua vida, né? Eu tenho falado muito sobre isso, que o Santos siga a sua vida. Eu tenho um respeito enorme pelo Gil, foi um grande atleta, mas não dá mais. O Santos precisa de jogadores que estejam, como diria o Luxemburgo, com aquilo apontado para o alto. Se não, meu amigo, não vai. A verdade é essa. Aliás, em qualquer empresa, se você tem uma empresa e você percebe que o teu funcionário tá mais para lá do que para cá, resolva a vida dele. Resolva a vida dele. Não tem tempo, não tem espaço para quem não tá afim. Se o cara não tá afim, resolve a vida dele. E eu acho que o Santos resolveu a vida do Gil. Então a gente deseja boa sorte para o Gil, né? Boa sorte para o Gil. Ó, personal Matheus. Marcão, tem alguma novidade? Se o Vojvoda gosta ou não do Ian? Não, o Ian vai ser utilizado, viu, meu caro personal Matheus? O Ian vai ser utilizado. Tanto é que o Ian já entrou na partida contra o Bahia, né? Entrou ali nos minutos finais. O Juan Pablo Vojvoda vai utilizar o Ian. Vai utilizar o Ian. É claro que o Ian é um jogador mais jovem, vai precisar mostrar o seu futebol, a sua qualidade para o Juan Pablo Vojvoda, mas ele vai utilizar, deve ser relacionado, inclusive, na partida do próximo domingo, tá bom? Então a informação que eu tenho é que o Ian está nos planos do Juan Pablo Vojvoda, essa é a informação que eu tenho, tá? Ele está nos planos do Juan Pablo Vojvoda. O Inácio, Marcão, eu vi uma notícia que o Arão está bravo com o Santos. Não era o Santos que teria que ficar bravo com ele porque ele não joga? Eu vi algumas coisas, né, sobre isso. Mas assim, não são oficiais, né? E de onde vem me preocupa um pouco. Quem tem que estar bravo com o Arão somos nós, pô. Quem tem que estar bravo com o Arão somos nós. Não é o Arão que tem que estar bravo com o Santos, né? É de catar, Arão. É de catar, pô. R$1 milhão por mês, tá bravo com o Santos? Pô, o Santos... A panturrilha do Santos ou a panturrilha é sua, pô? Pô, tá de brincadeira, cara? De quem que é a panturrilha? É do Santos ou a panturrilha é tua? Entendeu? Pô, quem tem que estar bravo com alguém aqui é o Santos com você, pô. Né? Então não podemos ter inversão de valores, né? Não podemos ter inversão de valores, não é isso? Então espero que o Arão volte a jogar. Eu tenho certeza, e claro, isso não é informação, mas para mim tá claro que o Arão veio com problema, entendeu? Para mim tá claro e evidente, né, como a luz do dia, que o Arão veio ao Santos Futebol Clube com problemas, tá certo? E aí isso se agravou no Santos. Vocês lembram que eu falava? E aí muita gente me criticou, né? Tá vendo como é bom você ter a informação? Quem acompanha o Varanda sabe do que eu dizia. O Arão
dos últimos 5 jogos no Panathinaikos, tinha jogado 3 minutos. 3 minutos, né? Então, eu acho que isso mostra um pouquinho, né? Isso mostra um pouquinho do risco que nós corremos, infelizmente, né? Ó, muita gente chegando, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Santos e Fluminense. Sandro Barreto, bom dia, Marcão. Marcão, essa grana é da venda do Luca Meirelles ou do Neymar Pai? Zaide Romero é um baita reforço, espero que venha. Olha, pelo que eu tenho de informação, é da venda do Luca Meirelles. O Santos está utilizando parte do valor do Luca Meirelles para contratar jogadores, né? E o Adonis Frias, uma parte, o Santos não vai pagar à vista, o clube mexicano vai pagar de forma parcelada e uma parte desse pagamento à vista é justamente o valor que o Santos está recebendo do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Santos que vendeu o Luca Meirelles. Aliás, eu estou vendo aí alguns vídeos, né, rolando sobre uma promessa que o Marcelo Teixeira tinha feito de campanha, de não vender jovens jogadores. Cara, eu sou muito crítico ao Marcelo Teixeira, tá, gente? Mas o que tem de oportunista também é uma barbaridade, né? O que tem de oportunista aí também é uma barbaridade, né? Eu sempre falo isso, assim, o cara que defende a não venda do Luca Meirelles, eu gostaria que ele desse a receita para o Santos se manter com seus compromissos em dia sem vender jogador. É isso que eu costumo dizer. Legal, a crítica, ela é muito importante, né? Mas às vezes eu vejo críticas rasas sem realmente trazer algum tipo de... trazer algum tipo de sinalização do que poderia ser feito para manter o Luca Meirelles. Primeiro, vamos lá. O Luca Meirelles tem tudo para ser um grande jogador? Tem. É um grande jogador já? Não é. O Luca Meirelles fez quantos gols com a camisa do Santos? Nenhum. Quantos chutes ao gol deu o Luca Meirelles quando entrou? Um gol, um chute. Um chute. Um chute. É tão absurdo assim você vender o Luca Meirelles por cerca de 10 milhões de euros? Não é. Não é. O ideal seria manter o Luca Meirelles? Sim, senhor. Seria manter o Luca Meirelles. Na atual situação do Santos, dá para manter o Luca Meirelles? Acho que não. Para mim, o maior erro não é vender o Luca Meirelles. É você gastar dinheiro com Tassiano, é você gastar dinheiro com Arão, é você gastar dinheiro com Furt, é você gastar dinheiro com Patrick, é você renovar contratos de jogadores da base que nós sabemos que não vão para lugar nenhum. Esses são os maiores erros, entendeu? E aí, somado a poucas alternativas de receitas que nós criamos novas, o Santos tem um marketing muito ruim, você acaba tendo receitas pífias, despesas altíssimas, a conta não fecha, você já tem um passivo herdado de gestões passadas altíssimo, o que te faz necessariamente ter que vender jogador. Não é o Santos que vende jogador. O Palmeiras vendeu 3, 4 garotos da base recentemente, o São Paulo vende, o Flamengo vende, todos vendem jogadores, né? Alguns mais, outros menos. Alguns vendem melhor, outros vendem não tão bem. Mas vender jogador jovem, infelizmente, é a realidade do futebol brasileiro. Entendeu? É a realidade do futebol brasileiro. Então não tem muito pra onde correr. Entendeu? E aquele velho negócio. Eu não via ninguém pedir o Luca Meirelles como titular. De repente o Luca Meirelles virou o maior craque do mundo, cara. Eu não via um varandeiro aqui me encher o saco para que o Luca Meirelles fosse titular. Concordam comigo? Concordam comigo? Não tinha nenhum. Ninguém pediu o cara. A gente ficava aqui, Tiquinho David, Tiquinho David, Tiquinho David. Aí de repente o Luca Meirelles agora virou um craque porque vendemos. Pera lá, né? Pera lá, né? Pera lá, né? Entendeu? Entendeu? Esse é o grande problema. Eu vejo que tem muito oportunismo, entendeu? Me desculpem, sabe? As redes sociais hoje tem muito cara atrás de views, atrás de clique, atrás de... Tem uns que acreditam naquilo que falam. Isso eu concordo. Por exemplo, o meu amigo Wagner Frederico fez um belo vídeo. Embasado, tal. Entendeu? E a opinião dele.
E a opinião dele, ele acha que foi um grande erro. A opinião do Wagner, mas está embasado. Agora, o que tem de cara oportunista aí, que nunca pediu o Luca Meireles como titular, que agora tá esperneando, isso é uma barbaridade, pô. Entendeu? Então, eu aceito as opiniões contrárias, mas embasadas. Agora, o que tem de cara fazendo barulho só por fazer barulho, tudo bem. Se não vende o Luca Meireles, porque é o seguinte, o Santos tinha 2 ativos para vender. O Santos tinha o Brazão e tinha o Luca Meireles. Só tinha 2 ativos para vender. O Sherman não veio a proposta que se esperava. O Souza não chegou nada. O Bom Tempo não chegou nada. Vocês querem vender quem? Vocês querem vender o Gil? Vocês querem vender o João Basso? Vocês querem vender o Luan Pérez? Vocês querem vender o Zé Rafael, o Tomás Rincon, o Guilherme? Quem vocês querem vender? Não tem jogador, porra. Não tem jogador, vai fazer dinheiro como? Fala pra mim. Se vende o Brazão, eu seria o primeiro aqui a bater na diretoria. O Brazão é titular. O Brazão é titular absoluto, é goleiro para 10 anos de Santos, seleção brasileira e ídolo do clube. O que fez o Marcelo? Segurou o Brazão. Segurou o Brazão. Só que ele não tem como segurar os dois. Não adianta, gente. Não adianta. Porque senão, o mesmo discurso... lembra que eu digo do Neto? Eu falo do Neto, para mim é emblemático isso. Porque senão a gente vai virar o Neto na imprensa do Santos. Vocês lembram do Neto em 2022? Que o Neto falava o seguinte, não, contrata aí o tal do William, contrata aí o Renato Augusto, o Paulinho, o Roger Guedes, é Corinthians, toca o hino, Cascão. Lembra disso? Toca o hino. Tem que contratar mesmo. Eu não sei de onde tá vindo o dinheiro. É inveja de palmeirense, é inveja de São Paulino, é inveja de santista, é o Corinthians. Toca o hino, Cascão. Ih, mamãe! Não é isso que o Neto falava? E o que dizia o Neto um ano depois? O Duílio é um irresponsável. O Duílio é um irresponsável. É o pior presidente do Corinthians. Ele endividou o clube. Ué, mas ele endividou o clube com teu aval, pô. Ué, ele endividou o clube com teu aval. Não era você que estava aqui gritando que tinha que contratar o Paulinho, não interessa quanto pagasse? Que tinha que contratar o Renato Augusto? Que tinha que contratar o William, o Roger Guedes? Ou seja, o mesmo que passa a mão é o mesmo que vai bater depois? Mas se eu tô falando aqui, todo dia, que eu tô preocupado com os 30 milhões que o Santos paga por mês de salário, que essa conta não vai fechar, que o clube deve quase R$1 bilhão. Porra, o Santos precisa buscar alternativas pra tentar empatar esse jogo ou baixar essa dívida, pô. E qual que é? O ativo que nós temos hoje pra tentar de alguma forma equilibrar isso aí? É o Luca, pô. Entendeu? Então me desculpem, gente. Me desculpem. Entendeu? Isso aí é bonito demais pra falar pra torcida. Eu queria muito aqui falar isso. Parabéns, Marcelo Teixeira. Segurou o Luca Meireles. Gente, não faz... Pensem bem. Senão a gente vai virar o Neto aqui, pô. Aí é fácil fazer programa, cara. Aí é lindo e maravilhoso, entendeu? Aí é espetacular. Eu vou sempre de encontro com aquilo que vocês querem ouvir. Sempre. O Marco. Tem um monte de gente fazendo isso aí. Tem um monte. Se quiser eu falo. Tem um monte da mídia do Santos fazendo isso aí. O cara vai sempre de encontro com o que você quer ouvir. Não faz sentido, pô. O cara que é um pouco inteligente vai falar, o Marcão tá louco, cara. O Marcão tá louco, mas ele tá falando aí que a conta não fecha, que tá preocupado, que não sabe como chega o dinheiro pra pagar 30 milhões. O Santos vendeu 2 jogadores esse ano bem. O Jair, que é mais... Gente, o Jair logo mais tá no futebol brasileiro de volta. Ele é reserva do Nottingham Forest. Entendeu? O Jair é reserva do Nottingham Forest. Dá 2 anos o Jair bate no Brasil de volta. Anotem e me cobrem. O Santos vendeu bem o Jair. Vendeu bem o Jair. Então fica fácil fazer análise assim. Fica fácil comentar sobre futebol. Porque eu não gosto do Marcelo Teixeira, eu vou descer a lei em tudo. Não.
Não é isso. O Santos não tinha alternativa, gente. O Santos não tinha alternativa. Ou então vai lá pro Fand, pede dinheiro, ou Marcelo Teixeira vai colocar dinheiro do próprio bolso, vocês vão descer a lenha do mesmo jeito. Então não sei o que vocês querem. Vai fazer o quê? Não pode vender jogador, não pode contrair empréstimo. Agora, eu concordo plenamente que nós contratamos jogadores com salário altíssimo que não se pagam, pô. O Tassiano é um grande absurdo, o Arão veio machucado, infelizmente, o Igor Vinícius não dá pra entender que o Santos foi pegar o Igor Vinícius no São Paulo. Isso é absurdo. O Mike, ok. O Mike, ok. Se o Mike for bem ou se for mal, todo mundo entende. Mas o Mike é um bom lateral. Agora, o Igor Vinícius foi chutado do São Paulo. O que o Santos foi pegar o Igor Vinícius, pô? Entendeu? Então, é isso que a gente precisa, no meu entendimento, bater e questionar.